GGRC11 caindo. O que será que está acontecendo com o GGRC11 que só nos últimos 30 dias caiu 6%, nos últimos 6 meses mais de 16% e nos últimos 12 meses 20%? Será que tem alguma coisa aqui que ninguém está vendo? Será que é só uma queda normal por conta do momento de mercado? Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso nesse vídeo para a gente entender o que está acontecendo com o GGRC11 que está caindo tanto assim. Só que antes, me responde aqui embaixo. Você investe em GGRC11? Tem na carteira? Se você tem, você está segurando, está comprando ou está vendendo? Comenta aqui embaixo e se inscreve nesse canal caso você ainda não seja inscrito, porque o foco desse canal é te ajudar com seus investimentos. Panorama rápido aqui para você que nunca ouviu falar desse fundo. GGRC11 é um fundo que começou lá em 2017, que sempre teve foco em imóveis industriais e logísticos. O objetivo desse fundo sempre foi o mesmo, priorizar ali boas empresas com contratos 100% atípicos, visando esses contratos mais de longo prazo. Em 2017, ele fez a primeira captação, conseguiu captar ali 140 milhões de reais e depois disso o fundo foi se incorporando. Em 2018, eles tinham 5 imóveis, cara, então era um fundo bem pequeno ali, sendo que desses 5 imóveis, 2 eram de logística e 3 eram industriais. Só que aí o tempo foi passando, o fundo foi fazendo algumas emissões, na verdade eles já fizeram 8 emissões no total, e com isso o fundo foi deixando de ser um fundo pequeno de poucos ativos, para hoje ser um fundo de mais de 1,3 bilhões de patrimônio, só que mantendo essa mesma característica, sempre com foco em imóveis de logística e também industrial. Aqui, em menos de 3 minutos, você já conseguiu entender um pouco mais de como o fundo começou, como que ele anda e o que ele faz. Só que pegando aqui o último relatório do fundo, a gente entende que o fundo tem 3 estratégias diferentes: a Build to Suit, a Retrofit e a Sale Leaseback. Como que funciona cada uma dessas estratégias? A Build to Suit, ao invés do fundo comprar um imóvel pronto para procurar alguém para alugar, o fundo vai lá e constrói o imóvel sob medida para atender a demanda de um inquilino. O Retrofit é quando o fundo compra o imóvel, moderniza, melhora ele, para conseguir pegar um aluguel melhor e também atrair melhores inquilinos. E o Sale Leaseback é quando uma empresa vende um imóvel para o fundo e aluga esse imóvel logo em seguida com um contrato de longo prazo. Esse tipo de estratégia é muito usado em alguns casos para não prejudicar o caixa ou o giro de capital da empresa ali, que está emprestando às vezes muito patrimônio para um único ativo e continua com patrimônio imobilizado. Então esse tipo de estratégia aqui é muito utilizado para algumas empresas, principalmente empresas que precisam de um galpão, mas não quer ter todo aquele patrimônio imobilizado. Tudo isso aqui que eu te falei, a gente não saiu nem da primeira página aqui do relatório. Então olha o tanto de informação que eu estou entregando para você aqui de forma gratuita. Se eu entrego tudo isso aqui de forma gratuita para você no YouTube, você não imagina o quanto eu entrego dentro do meu curso RCFI, que é meu curso específico de fundos imobiliários. Eu vou abrir a 6ª turma agora em fevereiro e, como vocês sabem, as vagas são limitadas. E esse curso é para você que quer aproveitar a maior oportunidade da década para construir renda mensal com fundos imobiliários. Lá dentro já tem mais de 1.100 alunos que estão aprendendo ali a construir renda com FII e você pode ser um deles. É só escanear esse QR Code que está aparecendo para você aqui na tela e se inscrever. Entra lá na lista de espera que depois eu solto mais informações. Voltando aqui para o relatório do GGRC11, como vocês viram, em 2017 o fundo ainda era um fundo muito pequeno, com apenas 5 imóveis ali. Só que seguindo essas 3 estratégias que ele usa, como construção, reforma e também investimentos, hoje eles têm aqui 29 imóveis atualmente, Cobra uma BL bem grande aqui, 580 mil metros quadrados. Então, realmente é um espaço muito grande. Hoje, alguns inquilinos do fundo aqui são, por exemplo, Ambev, Hering, Suzano, Copabras, Casas Bahia, Açaí e também tem as lojas americanas aqui embaixo que já a gente vai falar sobre isso. Do segmento de logística ou segmento híbrido, o GGRC11 hoje não é o fundo com o maior número de cotistas, o fundo mais popular ou o fundo mais grande. A gente tem na mesma prateleira ali fundos de logística como HGLG11, BTLG11, XPLG11, BRSO11 e no segmento híbrido a gente tem vários outros, TRXF11, GARI11, ALSR11, HGRU, tem vários fundos que estão competindo nesse mesmo segmento. Porém, o que chamou a atenção de muita gente para esse fundo aqui é que ano passado teve um desdobramento das cotas e o fundo saiu de um fundo que custava R$100 para um fundo mais acessível com as cotas base 10. Então, quando acontece isso, o que acontece? Aumenta rapidamente a base de cotistas do fundo, porque hoje praticamente a gente não tem fundos ou muitos fundos bons de logística ou de tijolo ali na casa dos fundos base 10. Então assim que aprovou o desdobramento ali em 2024, o fundo já começou a crescer bastante,
Tanto que esse desdobramento foi em março. Eles tinham aqui 114 mil cotistas e agora, em dezembro, né, quando saiu esse último relatório aqui, eles têm mais de 140 mil, um aumento de mais de 32,5% de crescimento. Então o fundo cresceu bastante. Só que como que esse fundo está hoje no mercado? Como eu comentei com vocês, eles têm aqui 29 imóveis, né? Então tem a fotinha aqui de todos os imóveis, depois pode baixar o relatório aí para ver depois, tanto no segmento logístico quanto no segmento industrial, sendo que desse segmento, 58% está no segmento logístico, 22% no segmento industrial e 19% no segmento híbrido. Desses 29 imóveis que o fundo tem, ele não tem nenhuma vacância, ou seja, todos os imóveis estão alugados, gerando receita para o fundo. Eles colocaram até aqui no começo do relatório um overview do fundo em comparação ao que aconteceu em 2024. Então, ele teve aqui 50% do número de ativos aumentando, né? Então, eles aumentaram em 50%, isso aí é muito bom. Eles tiveram um crescimento, um aumento no patrimônio de 35,6%, então o patrimônio líquido do fundo também cresceu. A BL do fundo cresceu também porque aumentou o número de ativos. Eles tiveram um aumento aqui também de 16% dos rendimentos distribuídos acima da inflação. Isso aqui é um ponto muito importante. Eles também aumentaram aí o número da base de cotistas e também o valor negociado. Por que é bom ter esse tipo de informação aqui no relatório? Porque a gente sabe que 2024 foi um ano muito desafiador para os fundos imobiliários, principalmente pensando no cenário macro, né? Onde todos os fundos estão caindo. Então, saber que o fundo aumentou o número de cotistas, aumentou o portfólio e também expandiu, isso aí é muito bom, porque mostra uma performance muito interessante. Agora, como que tá aqui o operacional do fundo? Vamos dar uma olhadinha aqui na DRE. Em dezembro, o fundo teve aqui uma receita de locação de 12 milhões de reais. Teve 157 mil de renda fixa e também 419 mil aqui de renda variável. No total, ele tem uma receita aqui de 13,3 milhões. Aqui descontando as despesas, o fundo teve um saldo aqui de 11 milhões, distribuiu 11,6. O resultado distribuído para o fundo no final das contas foi de 0,095. Então pagou 9 centavos aí por cota. Esse fundo também detalha bem o perfil de alavancagem. Na minha opinião, todo fundo deveria fazer isso aqui, que é deixar bem detalhado ali os CRIs, taxas e tudo mais, mas o problema desse fundo também não é a alavancagem. Eles até deixam aqui detalhado, aqui no comecinho do relatório, eles fazem tipo um questionário de perguntas e respostas e eles colocaram aqui, ó, a alavancagem do fundo hoje é de 13,98. Eles possuem aqui 4 CRIs, sendo que nenhum desses CRIs são atrelados ao CDI, mas sim ao IPCA. Então, somando tudo aqui, as dívidas do fundo não passam de 13%. Tudo lindo, tudo maravilhoso até aqui, a gente está dando uma olhada no relatório, mas o que a gente realmente precisa ficar de olho aqui, para depois a gente entender por que o GGR11 está caindo tanto, é que o fundo tem aqui duas concentrações que traz um pouco mais de risco para o fundo. Se a gente pegar aqui a distribuição da receita, primeiro ponto de atenção aqui é que a receita da Ambev compõe 15%, deixa eu dar um zoom aqui que não está dando para ver, compõe 15% da receita do fundo. Então, todo mundo sabe que a Ambev é uma empresa gigante, detém aí 70% do market share de bebidas, então é uma empresa bem sólida, não tem dor de cabeça, mas tá pegando aqui 15% da receita do fundo. E o outro ponto é que eles têm aqui uma concentração em lojas americanas, que pega aqui basicamente 20% da receita total do fundo. Essas duas empresas não deram problema para o fundo, mas basicamente você tem aqui quase 40% da receita do fundo concentrado em duas únicas empresas. Então isso aqui é um ponto muito alto de atenção, porque por mais que a Ambev seja uma empresa muito boa e a Americanas ainda não deu dor de cabeça, se der dor de cabeça em algum momento pode prejudicar muito o fundo. Até se a gente descer aqui embaixo nos imóveis do fundo, a gente também percebe que as lojas Americanas aqui ocupam um galpão lá em Uberlândia, Minas Gerais, e paga 2 milhões de aluguel. Então é realmente um valor muito expressivo para esse fundo. E se a gente pega essa parte de concentração em empresas do varejo, o fundo acaba correndo um pouco mais de risco, principalmente agora com uma taxa de juros mais alta. Então, o grande ponto de atenção aqui, além da gente olhar toda a performance do fundo, é essa parte de concentração, porque por mais que o fundo esteja performando bem, se tem algum inquilino que começa a dar dor de cabeça e esse inquilino tem uma concentração relevante na receita, o fundo pode tomar um calor aí por algum tempo se a empresa passar por algum problema e posteriormente acabar inadimplente. Por isso que eu sempre falo para vocês, é bom monitorar de perto os fundos que você tem na sua carteira, até por isso que não vale a pena você encher sua carteira de fundos aí, porque fica difícil você fazer esse acompanhamento. Você não precisa ser um maluco que lê todos os relatórios toda vez que sai.
Só que você tem que ir acompanhando, entendendo a estratégia e também entendendo o que está acontecendo com o fundo. Porque se pipocar algum problema, fica fácil você entender se aquilo é uma oportunidade ou se aquilo é um risco. No caso aqui do GGRC11, a gente está vendo que o fundo é um fundo muito bom, mas tem esses pontos de atenção que a gente tem que ir monitorando. Fora isso, para ser sincero com vocês, o fundo tem bons inquilinos, o fundo é bem diversificado, tanto em regiões quanto em segmentos, só que se a gente pega essa parte de concentração aqui, além de ele ter uma concentração da receita, a gente vê aqui que basicamente 30% do ramo de atividade do fundo são de empresas ligadas ao comércio varejista. Então, quando a taxa de juros sobe, essas empresas são mais rapidamente penalizadas, porque aumenta os juros, impacta diretamente no consumo, na compra final das pessoas. Então tem que ficar de olho nesses pontos aqui para conseguir monitorando esse fundo. Duas perguntas que tenho certeza que deve estar passando aí na sua cabeça se você está analisando o fundo, se você gosta ou se você já é cotista. Se esse fundo aqui ele é tão bom, se ele está performando tão bem, por que ele caiu 20% nos últimos 12 meses? Vou dar minha opinião aqui, depois eu quero muito saber a sua opinião nos comentários. Primeiro ponto é o cenário macro, cara. Tá penalizando, tá machucando muito os fundos imobiliários, até se a gente pegar aí também Tesouro Direto pagando IPCA mais 8 quase em alguns títulos, isso aí machuca e machuca demais os fundos imobiliários. Só que o cenário macro tá penalizando todos os fundos, não só o GGRC11. Então, só da renda fixa pagar um pouco mais, muitos fundos já caem de preço, porque a pressão de pessoas vendendo é muito maior do que a pressão de pessoas comprando. Outro ponto aqui, fundos que tem essa concentração que eu comentei com vocês, o mercado também precifica um risco maior. Até se a gente pega aqui fundos que tem uma fatia relevante ou tem mais inquilinos com segmento focado no varejo, a gente consegue perceber que esses fundos também sofreram. Dá uma olhada, por exemplo, quanto que caiu aí o XPLG11, 18% no ano. BRC11, 25% no ano. LVBI11, menos 25% no ano. Todo o mercado caiu. Só que fundos que têm empresas mais relevantes no segmento do varejo sentiram um pouco mais, ainda mais o GGRC11 que tem essa fatia concentrada ali em lojas americanas. Fundos que têm empresas do varejo e também têm concentração, no final das contas vão acabar sofrendo um pouco mais. E um outro ponto que também está ligado com essa questão de concentração, tamanho, liquidez, número de cotistas, é o que eu comentei no começo do vídeo. O GGRC11 não é o fundo mais popular do segmento híbrido ou do segmento logístico. Então, tem vários fundos muito grandes aí que estão na mesma prateleira do mesmo segmento. HGLG11, BTLG11, TRXF11, ALZR11. E esse fundo aqui ele começou em 2017 e virou base 10 ano passado. Então, ele ainda tem muito tempo para começar a crescer. A maioria das pessoas, em um momento de crise, juros altos e tensões econômicas, acaba correndo para fundos mais sólidos, fundos mais perenes, fundos com as maiores seguranças. Até se você pegar o relatório aí de muitos analistas, eles vão acabar indicando os fundos maiores, porque são fundos que são mais sólidos. Então, é até por isso que surgem essas oportunidades aqui em fundos menores, como o GGRC11, o próprio GARI11, fundos que a gente analisa, a gente olha, entende que o fundo está muito bom, mas nos momentos de crise do mercado, o mercado acaba optando pelos fundos maiores. Então, enquanto eu estou gravando aqui para vocês, uma cota do GGRC11 está em R$ 9,23, pagou 12% de yield nos últimos 12 meses, né? A cota está caindo, o dividendo vai aumentando. VP de 0,81, aproximadamente aí 30% de desconto. Se a gente dá uma olhadinha aqui na cotação ao vivo do Google, a gente também percebe que nos últimos 6 meses ele caiu muito aqui, chegou em R$ 9,08, então um preço realmente muito barato em relação à qualidade desse fundo. Chegou a recuperar um pouquinho aqui a 9,95, já caiu de novo, principalmente porque a gente tem Copom agora na quarta-feira. Conclusão, pontos negativos ou pontos de atenção que a gente tem que ficar de olho aqui nesse fundo. Concentração da receita em lojas americanas e também essa concentração que o fundo tem ali em algumas empresas do varejo. Pode ser que nunca dê problema, mas pode ser que dê problema também. Se der problema com uma concentração desse tamanho aqui, pode dar um calor no fundo por algum tempo. Pontos positivos. O fundo cresceu bastante, tem bons inquilinos, a alavancagem do fundo é bem baixa, apenas 13%, está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, então tem um desconto ali, uma margem de segurança bacana, e uma cota bem acessível, aí um fundo base 10, onde hoje você está podendo comprar ele a R$ 9,23. Quantas cotas você precisaria investir para fazer o efeito bola de neve no GGRC11? Levando em consideração aqui o preço da cota de agora, então R$ 9,23, o último yield dele foi de 1,03%, eu já fiz o cálculo aqui para facilitar. Com 97 cotas, a gente estaria recebendo aí R$ 9,22,
um valor aí que você conseguiria comprar uma única cota todo mês sem tirar dinheiro do bolso. O valor investido é aproximadamente R$ 895. Se você quisesse chegar numa meta de R$ 100 de dividendos, você precisaria aqui de 1.052 cotas, valor aproximado aí de R$ 9.709. E se você quisesse chegar aqui a R$ 1.000 de rendimento mensal com esse fundo, você precisaria aqui de 10.520 cotas, valor aproximado aí de R$ 97 mil. Obviamente, você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em um único fundo, por mais criterioso que você seja na hora da análise e por mais que o fundo seja muito bom ou muito sólido. Por isso, eu vou reforçar aqui para você que se você quer aprender de fato a investir em fundos imobiliários, a construir renda passiva aproveitando o melhor momento do mercado para ganhar dinheiro e construir uma carteira vencedora no longo prazo, escaneie o QR Code aqui que está na tela para você entrar na lista de espera da próxima turma do Renda com FII. Comenta aqui embaixo o que você acha do GGRC11. Se você já tem na sua carteira, você está comprando, você está segurando ou você está vendendo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo.